Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. É com muita alegria, regozijo na minha alma, que acompanho o meu pastor João Gomes da Silva mais uma vez a esta cidade tão linda, aonde Deus tem colocado uma igreja muito mais linda do que a cidade. Porque a beleza de João Pessoa reside sobretudo na formosura da igreja morena, comprada pelo preço exclusivo do sangue de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Sinto muita alegria, muita liberdade do Espírito de Deus, porque sei que neste lugar, o mesmo Deus a quem nós servimos ali em Natal, Ele aqui é servido, é amado pelos irmãos. E é no nome do seu Filho Jesus Cristo que nós continuamos a servi-lo e o faremos até quando Ele assim determinar. Vejo nesta noite o santuário repleto de obreiros, de salvos, do povo de Deus que aqui acorre na certeza de que Deus tem algo para cada um dos irmãos. E a nossa responsabilidade quando chegamos aqui neste lugar, ela de forma direta é diminuída quando nós sabemos que o nosso Deus se responsabiliza por nós. Quando nós sabemos que na liberdade do Espírito Santo e mediante a oração dos santos, o Senhor poderá nesta noite trazer a palavra que Ele determinou, conforme a necessidade de muitos que aqui chegaram, em primeiro lugar, conforme a minha necessidade. Eu dou graças ao meu Deus, porque a exemplo dos irmãos, tenho aprendido a conhecer e a receber a graça do divino poder do nosso Deus. E experimentado a cada instante da minha vida a bênção de Deus sobre mim e sobre aqueles que estão ao meu redor. Não sei quantos irmãos vieram aqui hoje à noite, trazendo na sua alma, trazendo no seu espírito, trazendo na sua mente a preocupação, a ansiedade por algo que está ocorrendo na sua vida ou por algo que está para ocorrer. Mas eu quero lhe convidar nesse momento, minha irmã, meu irmão, para que você navegue no oceano do Espírito Santo de Deus. Que você permita que nesta noite a sua preocupação fique do lado de fora deste templo. A sua ansiedade seja lançada para a direita ou para a esquerda deste templo. Se porventura alguma dúvida veio na alma de algum presente aqui neste recinto, que neste momento ela possa ser lançada para muito longe deste lugar, porque o Espírito que se faz presente aqui não é espírito de dúvida, não é espírito de ansiedade, não é espírito de preocupação, não é espírito de incerteza. O Espírito que se faz presente aqui é o Espírito de Deus. E aonde o Espírito de Deus está, a paz, a alegria, a esperança, a confiança, a renovação de vida, a alento, a força, a poder, porque Jesus é quem opera em cada um de nós, conforme o querer e o mandar de Deus o Pai, aquilo que Ele aprove e aquilo que Ele convém. Eu gostaria que cada um dos irmãos sentisse conosco a beleza desse texto que está contido na segunda carta universal do apóstolo Pedro, no capítulo 1,
uma palavra de saudação, uma palavra de balizamento da nossa fé. Segundo Pedro 1, a partir do versículo de número 3, que eu gostaria de ler com muita calma, porque aonde o Espírito de Deus está presente, a calma, a manifestação de bonança. Eu gostaria que os irmãos meditassem conosco na leitura desse texto e orassem enquanto vamos lendo, para que o Espírito de Deus nos possa dar alguma coisa, porque se dele não vier, asseguro para os irmãos, de mim, pouquíssima coisa poderá ser trazida, e mesmo assim, duvido que venha satisfazer a ansiedade dos irmãos. Segundo Pedro 1 e 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade, porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém sobre esta palavra? Aleluia. Uma palavra, meus amados irmãos, que em princípio parece se adequar muito mais a um momento de conversa, de reflexão, de estudo, de meditação na palavra, em um ambiente onde encontram-se apenas os santos do Senhor. Entretanto, eu quero dizer em nome de Jesus Cristo que a santidade do Senhor está presente neste lugar. E mesmo aqueles que aqui chegaram com as suas vestes espirituais maculadas pelo pecado, sem ainda haverem confessado publicamente a Jesus como seu único e suficiente Salvador, eles poderão nesta noite ser alcançados pela graça salvadora do Calvário e saírem daqui para os seus lares, levando a convicção da vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Mesmo aqueles que tendo seu nome arrolado na relação de membros desta igreja ou de outra igreja qualquer, ainda trazem a dúvida no seu coração quanto à convicção da vida eterna que há em Jesus Cristo. Mas eu tenho certeza que nesta noite, pela manifestação do Espírito de Deus, que nos convence a respeito do pecado, que nos conscientiza a respeito da justiça de Deus, e que nos faz cada vez mais certos a respeito do juízo divino, ele nesta noite poderá renovar a sua fé e sair daqui com a sua vida transformada. Aqueles que aqui estão presentes e que ainda não alcançaram a plenitude do Espírito de Deus, poderão esta noite emergir no Espírito do Senhor, sendo batizados no Espírito Santo e alcançando a revelação plena da vontade do nosso Deus, porque assim Ele quer para todos os homens, especialmente nos nossos dias. Aqueles que aqui vieram nesta noite trazendo enfermidades nos seus corpos, eles poderão retornar para os seus lares glorificando a Deus,
porque Jesus Cristo ordenou a cada um de nós individualmente e a todos os seus ministros em geral, para que nós abençoemos o povo e ordenemos a cura divina, impondo as mãos e orando, porque Ele quer o bem-estar da humanidade, principalmente do seu povo. E é através do conhecimento da palavra que nós vamos alcançando tudo isto, e é através do conhecimento do Espírito de Deus que nós vamos tendo a cada momento a revelação que nos coloca mais de perto junto do nosso Senhor e do nosso Salvador. E o apóstolo Pedro, mais do que ninguém, ele alcançou a verdade desta palavra que ele escreveu para nós nesta noite. O apóstolo Pedro, que era um homem dito por muitos como rude, porém de rudeza só havia a sua aparência exterior, porque em Pedro havia um espírito que estava sempre sendo atraído para o conhecimento das verdades ocultas que estavam em Cristo Jesus e que foram reveladas a cada momento para cada um de nós, através da vida daqueles homens de Deus e através da vida dos homens de Deus que permeiam a igreja do Senhor até os dias de hoje. E em muitos momentos, Pedro foi usado por Deus para nos revelar coisas grandes, coisas maravilhosas, coisas que ao homem comum jamais chegou à visão, ou jamais chegou à audição, ou jamais chegou à sua compreensão, mas que aos santos do Senhor está sendo revelado a cada dia, a cada momento. Quantas vezes as irmãs mais simples desta igreja, talvez até aquelas mais vividas e mais experimentadas, no horário avançado da madrugada, lá no cantinho resguardado do seu quarto, do seu dormitório, elas estão ajoelhadas diante do Senhor, estão ali se alimentando da revelação de Deus, estão recebendo o Espírito do Senhor na forma de compreensão de coisas grandes e ocultas, mas de coisas que Deus tem revelado para nós através da sua palavra. Porque, meus queridos e amados irmãos, a igreja de Jesus Cristo dos dias presentes, ela precisa estar cada vez mais conscientizada que sem a leitura diária da palavra de Deus, sem a comunhão com Jesus Cristo através da oração, sem a reflexão na palavra e sem a compreensão das coisas espirituais, torna-se difícil nós chegarmos até o final da jornada que está proposta para nós. Vemos a cada dia, em muitos lugares por onde nós passamos e onde nós vivemos, a notícia de que elemento A, B ou C tem se afastado dos caminhos do Senhor, tem se desviado, tem esquecido o primeiro amor, tem perdido a primeira fé. E se nós formos pesquisar a razão desses fatos, nós vamos chegar a uma verdade muito nítida e muito clara para nós. Essas pessoas não estavam mais orando, não estavam mais vigiando, não estavam mais lendo a palavra de Deus, não estavam mais meditando nas verdades do Evangelho de Jesus Cristo. Da mesma forma que temos visto a cada dia muitas pessoas se agregando à casa do Senhor, e temos observado muitas delas crescerem espiritualmente, na busca do crescimento maior, que atingirmos a estatura, a varonilidade de homens perfeitos diante de Deus, que apesar de parecer impossível a nós perante os nossos olhos, mas a Bíblia nos desafia para crescer da condição de um pescador humilde da Galileia, para ser o apóstolo que levou a palavra de Deus não apenas aos judeus, mas também aos gentios em muitos lugares. Aquele homem que em um determinado momento foi necessário que a revelação de Jesus Cristo chegasse até ele num momento extremamente difícil da sua vida, demonstrando para ele que aquilo que ele parecia imundo havia sido santificado pelo Senhor, e ele caminhasse
horas seguidas, acompanhando homens enviados por alguém que em princípio parecia imundo diante dos olhos de um judeu e de um homem que estava aprendendo a conhecer a Jesus. Mas no momento em que ele chegou à casa daquele que o convidou, que se chamava Cornélio, o Espírito de Deus operou de uma forma tão extraordinária, que à medida que Pedro falava a palavra, o Espírito de Deus revelava a palavra, Jesus se manifestava e operava, e em um dado momento eles não puderam, e Pedro, completando a obra que Deus havia ordenado para ser feita, levou aqueles homens a descerem as águas batismais, e assim manifestarem publicamente a sua fé diante do mundo. E voltando para a igreja, Pedro foi chamado à responsabilidade do seu ato. Pedro foi advertido pelos seus companheiros de ministério, mas ele tinha a autoridade do Espírito Santo e ele havia alcançado a revelação de Deus, e ele argumentou com eles: como é que eu poderia deixar de batizar aqueles que o Espírito Santo já havia batizado? Como é que nós podemos nesta noite deixar de falar a doutrina da palavra de Deus, deixar de falar a essência do Evangelho, quando Deus tem amado cada uma das pessoas aqui presentes de uma forma tão extraordinária, que mesmo ainda na condição de pecado em que cada um deles ainda estão, mesmo assentados em alguns dos bancos desta igreja nesta noite, o Espírito de Deus os ama através do sacrifício de Jesus Cristo lá no Calvário. Aleluia. Visitando ali a Galileia e tendo a oportunidade de subir até Jerusalém, me levaram ao local e me mostraram assim um dado momento: aqui está a pedra aonde foi afixada a cruz de Jesus Cristo. E eu comecei a olhar para aquela rocha, não diferente das outras rochas que nós estamos acostumados a ver. E eu comecei a imaginar que uma cruz de madeira pesada, encravada naquela rocha, tendo no seu alto preso o corpo, afixado por pregos em suas mãos e em seus pés, balançando ao sabor do movimento de terra que ocorreu ali naquele lugar, no momento em que o brado de Deus se estendeu para toda a humanidade. E eu fiquei meditando ali que daquele corpo de Jesus, em um dado momento, fruto da sua angústia, fruto da sua dor, fruto do seu sofrimento de homem que ele era e que foi até o último momento do seu viver aqui na terra, tudo aquilo realizou-se, concretizou-se por amor de uma dessas pessoas, que muitas vezes eu estou passando por elas na rua e não as estou amando como Jesus amou. Muitas vezes estou assentado com elas em algum banco, em algum lugar, e estou desconhecendo a sua presença e não estou sentindo por ela o mesmo amor que Jesus sentiu. Muitas vezes algumas delas menos favorecidas do que eu, sob o ponto de vista social e econômico, estendem as mãos e pedem uma esmola, como alguém pediu a este mesmo Pedro, ali na entrada do templo em Jerusalém, nas proximidades da porta chamada Formosa. E algumas vezes eu estou dizendo: nada tenho para te dar. E naquele momento o meu pensamento se desenvolvia de uma forma muito acelerada, mas eu glorifico a Deus porque em alguns momentos Ele ainda tem misericórdia de mim e me permite chegar em um lugar como este e falar uma palavra como esta, que é revelação e é poder de Deus para libertar cada uma dessas pessoas. E nisso eu glorifico a meu Deus, porque vejo que Ele também amou a mim. Aleluia. E o apóstolo Pedro nos diz
que é a vista desse divino poder, que Ele nos fala a respeito da vida e da piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Cada um dos irmãos que aqui ocorreu nesta noite, cada um dos irmãos que aqui chegou nesta noite, está trazendo em si frutos da virtude e frutos da glória de Jesus Cristo que está em cada um dos irmãos. E é por conta disso que Ele tem dado a cada um de nós grandes e preciosas promessas. E eu tenho certeza que nesta noite muitos obreiros do Senhor estão presentes aqui neste lugar, que já não acreditam mais na promessa que Deus fez na sua vida. Muitos dos santos que aqui estão já estão duvidosos do cumprimento da promessa de Deus nas suas vidas. Mas eu quero dizer para você, meu amado irmão, companheiro de fé, minha amada irmã, meu amado irmão que assiste conosco nesta noite, que as promessas de Deus em Jesus Cristo para conosco, elas são sem arrependimento. Eu não sei se você pode neste momento se projetar um pouquinho no passado e resgatar uma promessa que Deus lhe fez e que ainda não aconteceu na sua vida, mas hoje à noite o Espírito Santo de Deus está reavivando na sua alma, está reavivando na sua mente aquela promessa que Ele lhe fez. Ele está dizendo: eu vou cumprir, porque a minha palavra não passa. Aleluia! Oh, glórias a Deus! Eu sinto de Deus que nesta noite, aqui neste lugar, obreiros do Senhor, que já estão com a sua fé amortecida pelo cansaço da labuta diária, pelo peso da responsabilidade, pelo sofrimento que está sobre os seus ombros, porque a sua palavra está saindo, e os frutos não têm retornado. Mas eu quero lhe dizer, meu irmão, aquele que Ele mandou para a seara, Ele se responsabiliza por você. E quando Ele lhe mandou para o campo, Ele disse: vá, porque eu vou fazer coisas grandes com você. Aleluia! E você está cobrando pela madrugada: Senhor, a tua promessa não vem mais. A tua palavra, Senhor, caiu no esquecimento. Deus não é homem para que se esqueça, e Ele não é homem para que deixe de cumprir a sua palavra. Persevera na tua jornada de fé, no ministério que o Senhor te confiou, porque as preciosas e grandíssimas promessas de Deus em Jesus Cristo, elas vão se cumprir. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Nós somos participantes da natureza divina. Esta verdade bíblica revelada para nós através da palavra, ela não pode deixar de estar presente no nosso consciente a cada momento. Antes nós éramos homens e mulheres como todos os outros que estão caminhando pelas ruas de João Pessoa e das cidades da Paraíba. Mas no momento em que o amor de Deus se consumou em nós através de Jesus Cristo, a nossa velha natureza, ela foi transformada e nós passamos a ser participantes da natureza divina. E como participantes da natureza divina, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, ainda que pareça que estamos falando às pedras, mas as pedras jorram água quando ouvem a voz do Senhor. Aleluia! Mesmo no sertão ressequido, mesmo nas montanhas mais distantes, mesmo nos vales de maior sofrimento, mas a natureza de Deus que está em nós, ela permanece, e nós precisamos abrir os nossos olhos e compreender que muito além da cortina da compreensão humana
está algo que é divino, mas que foi revelado para nós. As promessas de Deus, as maravilhosas e grandiosíssimas promessas de Deus em nós, elas estão se cumprindo a cada momento, e elas vão se cumprir uma a uma, porque o nosso Senhor, Ele se responsabiliza por nós. Eu passei 17 anos aguardando o cumprimento de uma promessa de Deus na minha vida. E eu confesso para os irmãos, já havia sido apagada da minha mente de homem, mas estava escrita num caderninho que eu tenho comigo. Eu aprendi uma coisa com o pastor Edson Alves da Silva, que hoje é vice-presidente da Assembleia de Deus em Manaus e que foi meu líder de mocidade ali em Natal. Um dia ele me disse: olha, Gilson, Deus tem muitas coisas para fazer na sua vida, e Ele vai falar a cada dia para você a respeito daquilo que Ele quer consigo no seu ministério. Eu quero lhe dar um conselho: anote tudo isso que Deus está lhe prometendo, lhe dizendo, e vá acompanhando e vá marcando, porque Ele vai cumprir uma a uma. E eu era um estudante muito pobre, tinha dificuldade até mesmo de comprar os meus cadernos e os meus livros. Na escola de engenharia, somente no terceiro ano é que eu pude comprar o primeiro livro para estudar. Estudava com livro emprestado de outros colegas. Mas eu tomei um caderninho muito simples, de páginas amarelas, e comecei a anotar naquele caderno, com o meu próprio punho, as promessas de Deus na minha vida. E à medida que o tempo foi passando, já não mais em páginas amareladas e um caderninho, mas em páginas brancas de melhor qualidade, em uma máquina de escrever mais sofisticada. E nos últimos dias, nos últimos anos, já em um computador, já de um método mais sofisticado, porque o processo humano, ele vai evoluindo, ele vai crescendo ao sabor da bênção de Deus na nossa vida, mas as promessas do Senhor que estão ali assentadas são as mesmas, porque elas não mudam. Aleluia! E uma vez por outra eu vou lá para o meu cantinho reservado, porque todo homem de Deus e toda mulher de Deus precisa ter um local reservado para conversar com o Senhor. Jesus nos deu esse exemplo. Muitas vezes Ele deixou seus discípulos um pouquinho atrás e foi mais adiante. Às vezes 2 ou 3 mais amigos iam com Ele, mas havia um momento em que nem esses podiam estar com Ele. Houve momentos em que Ele deixou a casa da sogra de Pedro, lá na Galileia, e saiu antes do nascer do sol. E quando os seus discípulos viram o despertar do sol e procuraram o Senhor, não o encontraram, porque Ele estava num lugar muito reservado conversando com o Pai. São mistérios que estão revelados na Bíblia para nós e que nós precisamos exercitar na nossa vida a cada dia. E eu tenho um local reservado para conversar com meu Senhor. E às vezes eu chego ali e começo a olhar as páginas daquele caderno, e vou vendo, e vou me deliciando, e vou me maravilhando, e vou chorando de gozo, porque eu vejo que a palavra do meu Senhor para com a minha vida, ela tem se cumprido a cada momento, a cada instante, e vai se cumprir, até mesmo em alguns momentos em que eu não fui plenamente fiel a Ele, mas Ele foi fiel para comigo. E certo dia eu estava olhando a anotação. Eu fui a um circo da oração que tem em um vilarejo, numa cidade lá no Rio Grande do Norte chamada Macaíba. E ali tem uma congregação que tem um nome bem sugestivo, chama-se Rancho dos Profetas. E eu fui a um círculo da oração, porque eu sou daqueles que creem que Deus continua falando no círculo da oração. Muita gente já trocou o círculo da oração pelas festinhas sociais da igreja, mas eu entendo que é no círculo da oração que Deus continua a operar e a se revelar mais de perto.
é no culto de doutrina, é no culto de instrução, é no culto de oração, é no culto de pregação, aonde se encontram os santos do Senhor para cultuar a Deus, aí Ele se faz presente. Em uma tarde, Deus usou alguém e me disse: eu vou te levar além do oceano. E tu vais falar a minha palavra para universitários, para doutores, para embaixadores, para deputados, para ministros. E à medida que aquela palavra estava sendo falada, eu senti o toque do Senhor, mas eu duvidei. Eu digo: Senhor, não é comigo esta palavra, deve ser com outro, porque eu não tenho estrutura e nem condições para que isso venha acontecer na minha vida. E eu fiquei aguardando, e passaram-se os dias, e passaram-se os anos, e um dia o Senhor cumpriu a sua palavra. Aleluia. 63 dias passei em um país que os irmãos muito amam, chamado Israel, a convite daquela nação, do Estado de Israel, estudando aquele povo, estudando aquela nação. Mas Deus tinha um propósito comigo ali naquele lugar. Ele queria demonstrar que Ele é capaz de cumprir na minha vida e na vida de qualquer um dos irmãos até aquilo que é plenamente possível para nós. Aleluia. Eu fui ali fazer um curso, e nos primeiros dias que eu cheguei, sem nem notar, já comecei a falar das coisas de Jesus em pleno Israel do meu Deus para universitários. Estavam ali entre os professores daquele curso alguns professores da Universidade de Tel Aviv, de Jerusalém, e de forma muito natural aconteceu de eu conversar, de eu falar a respeito das coisas de Deus, da Bíblia Sagrada, para doutores daquele país. Mas havia categoria de pessoas que eu jamais supunha que eu viesse a encontrar, porque o Senhor havia falado de deputados, o Senhor havia falado de embaixadores, o Senhor havia falado de ministros. Meu Deus, não é possível, Senhor. Passaram-se os dias, estava prestes a voltar para o Brasil, e eu fui convidado para ir à cidade de Tel Aviv, para uma solenidade muito grande que estava sendo realizada ali, paz, meus irmãos, pela Central Geral de Trabalhadores de Israel, a CGT. E eu estava ali, em uma reunião da CGT. Eu que abomino tudo que diz respeito à esquerda comunista, ideológica, praticante, que tanto mal tem causado ao povo de Deus em várias partes do mundo. Mas eu estava ali e o Senhor estava comigo. Porque quando Daniel, quando Sadraque, quando Mesaque, quando Abidênego, ou quando qualquer um dos irmãos entraram em fornalhas de fogo ardente ou em cova de leões, o Senhor também se fez presente e livrou. E no final daquela reunião, um judeu chamado Yoshua Erlich, coronel do exército israelita, professor da universidade e o meu coordenador do curso, uma pessoa com quem eu estabeleci uma relação de amizade muito boa, ele me chamou e tinha duas pessoas com ele assim, e ele me apresentou e disse, citou o nome do cidadão, disse: este é o deputado aqui em Israel, esse aqui é um dos membros desse curso e é pastor no Brasil. E ali eles foram conversar comigo a respeito do que significa ser líder evangélico em um país como o Brasil, porque eles não conhecem a nossa realidade. E ali eu pude falar a respeito de Jesus de Nazaré para eles, mas Jesus Cristo, Salvador ungido para mim. Aleluia. E Deus foi cumprindo a sua palavra a cada momento, a cada instante. E eu quero dizer para os irmãos que no penúltimo dia que eu estava naquele país, o Senhor me levou à cidade de Jerusalém, e ali nós fomos a uma reunião onde foi entregue um título que foi dado pelo prefeito de Jerusalém.
E o porta-voz do prefeito daquela cidade, um cidadão jovem, muito parecido com o biotipo brasileiro, ele estava conosco ali, e no final daquela reunião faltou energia. E pararam os elevadores, nós estávamos no 3º andar. E alguém me chamou e me pediu uma gentileza, que eu acompanhasse aquele cidadão pela escada até o térreo, até ele pegar o seu automóvel e seguir adiante. E quando nós descíamos ali, acompanhei com muita discrição, tratava-se de uma autoridade daquele país, e ele me fez a seguinte pergunta: de que parte você é? Eu sou do Brasil. Ah, você é do Brasil? Muito bem. Eu já trabalhei em seu país. O senhor já trabalhou em meu país? Já. Trabalhei na embaixada, ou melhor, no consulado de Israel no Rio de Janeiro. E aí me veio aquele pensamento: o senhor disse que eu iria falar para embaixador. E eu perguntei para ele: o senhor é embaixador? Ele disse: não. Mas depois de amanhã eu estarei assumindo a embaixada de Israel em El Salvador, porque ontem o primeiro-ministro de Israel me nomeou para ser embaixador de Israel em El Salvador. Aleluia! E ali cumpriu-se a palavra do Senhor, que eu haveria de falar para embaixadores naquele país. Algum dedo divino cortou energia para que eu descesse escada abaixo com aquele homem, e para que eu dissesse para ele que eu tinha Jesus Cristo na minha vida, e para que a promessa de Deus fosse cumprida na minha vida. Aleluia! E quantos dos santos irmãos aqui presentes têm promessas de Deus gravadas na sua mente, que julga que serão impossíveis do cumprimento? Mas saiba de uma coisa: o nosso Deus, Ele é Deus dos impossíveis. Aquilo que é possível ao homem fazer, não há nenhum atrativo para Deus fazer. Mas aquilo que para o homem é impossível, isso apraz a Deus fazer, para que seja glorificado o nome de Jesus, o meu Senhor e o Salvador de cada um de nós que aqui estamos. Deus vai cumprir cada palavra, cada promessa que Ele fez na vida de cada um dos irmãos. Basta que mantenham viva a fé e a fidelidade ao Senhor. As suas promessas são grandíssimas e preciosas, e através delas, cada dia mais, nós nos fazemos participantes da revelação e da natureza de Deus na nossa vida. Meus queridos irmãos, a palavra do apóstolo Pedro se estende de uma forma mais profunda. Ele fala para nós nesse texto a respeito do caminho que nós devemos seguir para alcançarmos a plenitude da nossa fé em Jesus Cristo. Com toda diligência, nós devemos fazer uso da nossa fé, mas a nossa fé nós devemos acrescentar a virtude. E a virtude de Deus está sendo oferecida a cada um de nós de forma gratuita, de forma graciosa, porque nós continuamos vivendo a dispensação da graça salvadora de Jesus Cristo para cada um de nós. E somada à nossa fé, a virtude nos ensina o apóstolo que nós devemos agregar ciência. Não aquela ciência que se ensina lá na universidade. O meu querido irmão que aqui se fez em lágrimas, adorando ao nome do Senhor, ele foi movido aqui pelo conhecimento e pela sabedoria, não adquirido na universidade, mas adquirida, muitas vezes, tenho certeza, de joelhos, em algum lugarzinho escondido. Aleluia! Oh, glória a Deus! Quem entra em Natal, logo encontrará à sua direita o campus universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Muitas vezes eu entrei naquele lugar chorando, irmãos,
porque Deus me levou ali para pregar a sua palavra, e eu fiz isso na universidade, e digo com muita alegria na minha alma. Nenhum dos meus colegas de universidade saiu sem saber que havia um Deus na minha vida. Muitas vezes criticado, muitas vezes zombarias foram lançadas na minha face, mas tenho certeza que muitas vezes se manifestou também a glória de Deus na minha vida. E hoje alguns daqueles colegas que passaram ali confessam a Jesus como seu Salvador, porque é isso que Ele faz através de nós. E um certo dia eu entrando ali, sentindo o peso da zombaria, o peso de levar a palavra de Deus em um ambiente como aquele que só sabe o que é quem já esteve lá. E eu entrei, quando eu pisei no primeiro batente, eu disse lá no íntimo da minha alma: Senhor, me cobre com teu sangue, porque este é um lugar de prostituição. Naquela noite eu fui à igreja para participar do culto ao Senhor, e lá no meio da bancada da igreja o Senhor levantou uma voz e disse assim: meu servo, eu te vi hoje pela manhã, quando tu entravas naquele lugar e dizias: Senhor, me cobre com teu sangue. Aquele é um lugar de prostituição, mas me importa que a tua luz resplandeça para a glória do meu nome. Aleluia. Pastores, hoje, nos nossos dias, muitos dos filhos desta igreja estão saindo daqui e indo para a universidade e voltando transformados pela pregação dos homens. Alguns nem voltam para este lugar, mas eu tenho certeza de uma coisa: muitos estão saindo daqui para transformar vidas naquele lugar. A igreja precisa orar pelos seus estudantes, para que eles sejam luz e vida onde quer que eles cheguem. Aleluia. Porque da mesma forma que Deus revelou ao Senhor Jesus o Pedro, pescador da Galileia, Ele revelou Paulo, doutor entre os doutores, porque aprouve a Deus salvar a todos os homens pelo poder da pregação. Aleluia. Mas para isso nós não precisamos agregar ciência acadêmica, nós precisamos agregar a ciência de Deus, a sabedoria de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a tudo isso acrescentarmos a temperança, a paciência, a piedade, o amor fraternal. Sabe por quê, irmãos? Porque ensinou o apóstolo que reunindo tudo isso, jamais nós seremos estéreis, mas nós seremos produtivos na presença do Senhor. Tenho plena convicção que Deus está mudando a história da Paraíba e de João Pessoa através desta igreja que Ele chama pelo seu nome. Mas nós precisamos continuar exercitando a fé dos apóstolos, a fé primeira, a fé dos pioneiros, a fé que está baseada sobretudo na experiência da comunhão íntima e constante com Deus e na leitura da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Estamos sendo autorizados pelo pastor que preside este culto a prosseguir por um momento a nossa reflexão, direcionando agora para uma outra linha extremamente importante e necessária na igreja nos dias de hoje. É o convite às pessoas para que tomem uma decisão pessoal por Jesus Cristo. E eu sinto liberdade de dizer nesta noite que há presente neste lugar pessoas que jamais se filiaram a uma igreja evangélica e que necessitam hoje de receber Cristo como seu Salvador pessoal.
Mas sinto também liberdade para dizer que há pessoas que aqui estão hoje à noite, que já se associaram a uma igreja evangélica, mas que estão precisando renovar sua fé em Jesus Cristo hoje à noite. Há mais uma pessoa para Cristo. Venha com brevidade, venha com rapidez. Não perca tempo. Aleluia. Glórias a Deus. As pessoas estão caminhando. Eu peço aos irmãos que estimulem com a palavra de amor, com a palavra de carinho, com a palavra de afeto, porque Jesus nesta noite vai renovar vidas. Ele vai operar de uma forma maravilhosa neste lugar. E quem crê verá a glória de Deus se manifestar aqui neste local. Aleluia. Caminhe para frente, o salão é extenso, há pessoas se deslocando, nós vamos aguardar com paciência, porque Jesus está amando muitas pessoas aqui neste lugar. Se há um irmão necessitando de uma renovação de vida, de uma nova força, de um novo alento, de uma nova graça, venha receber a sua bênção nesta noite, meu querido irmão, minha querida irmã, porque Jesus está lhe amando, está querendo, está lhe chamando. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se há mais uma pessoa me caminhando, certeza de pé. A paz neste mundo. Glórias a Deus. Mais duas pessoas estão vindo, as demais poderão caminhar. Que passam em vão, mas na última hora da vida, Aleluia, Ele já não te satisfará. Meu amigo, se tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. amém. Eu gostaria de convidar as pessoas que vieram aceitar Jesus pela primeira vez para ficarem de pé aqui. Aqueles que vieram pela primeira vez, pediria aos irmãos que estão vindo para a renovação de vida que se coloquem um pouquinho mais atrás. As pessoas que estão vindo para receber Jesus pela primeira vez. Pela primeira vez. Há mais alguém? Sem perda de tempo, venha caminhando, querido irmão, querida irmã. Nós aguardamos com paciência, porque sabemos do valor de cada alma, de cada vida. Aleluia. Oh, quão triste eu andei. Glórias a Deus. Faz sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei.
Agradeço ao pastor Lins a oportunidade e retorno para ele. E agradecendo aos irmãos a paciência, as orações, em nome de Jesus.